Alunos e alunas das turmas de segundo ano da Escola Birajara, sejam bem-vindos à segunda aula de Geografia. O tema da aula de hoje, nós vamos tratar a geopolítica e as questões ambientais. Em nossa última aula, apresentamos a organização da disciplina de Geografia para as turmas de ensino médio. Fizemos um resgate sobre alguns dos conceitos estudados no primeiro ano. E também introduzimos aos estudos de biogeografia dos biomas e a distribuição das paisagens na Terra. Hoje, buscaremos entender a lógica da transformação do espaço. Vamos contextualizar o surgimento do discurso ambiental e a atenção ao meio ambiente. Faremos resgate aos principais eventos internacionais para discutir o meio ambiente e suas consequências. Veremos algumas aplicações práticas dessa política ambiental na legislação do Brasil e internacional e trataremos sobre o desenvolvimento sustentável, que é um modelo de desenvolvimento que considera desenvolvimento humano, crescimento econômico e a preservação ambiental. Esses assuntos estavam no capítulo 12 do livro do primeiro ano e lá ele trazia essa infogravura onde ele apresenta o princípio do processo de transformação do espaço, da realidade natural em uma realidade transformada. A humanidade sempre buscou obter energia de forma mais eficiente para aumentar sua capacidade de trabalho e seu conforto. Ao longo da história, houve grandes avanços técnicos que aumentaram a sua capacidade de transformar a natureza e interferir no espaço geográfico. Vamos ver aqui, gente, como aconteceu essa evolução da natureza através dessas imagens. Veja que os homens primitivos, eles não detinham tanta tecnologia para desenvolver essa transformação da realidade. E isso vai evoluindo com o passar do tempo. Então, veja aqui como que os seres humanos vão evoluindo no processo de transformação das paisagens. Consequentemente, houve também um aumento significativo dos impactos ambientais. No entanto, isso só se tornou uma preocupação mundial após a década de 1970. Então, a evolução da humanidade, com a sua evolução, ela foi aprimorando mais e mais as suas técnicas e tecnologias, aumentando o seu grau de transformação do espaço natural em uma realidade transformada e tecnológica. Quanto maior foi o desenvolvimento tecnológico, maior a artificialização dos espaços e o domínio das sociedades sobre a natureza, gerando muitos desses casos impactos ambientais. Nenhum dos sistemas políticos e econômicos desenvolvidos pelos seres humanos considerou a conservação dos recursos naturais e a preocupação com as gerações futuras. Portanto, esses modelos eram chamados de predatórios. Eles tinham os recursos naturais como infinitos, tratavam os objetos da natureza como mercadorias e não tinham preocupações de que poderiam entrar em escassez, comprometendo o abastecimento das gerações futuras. As consequências foram catastróficas e os impactos ambientais começaram a chamar a atenção dos cientistas e também da sociedade. Eu tenho aqui alguns exemplos de alguns impactos ambientais que aconteceram durante o século XX, que acabaram por despertar a atenção da população mundial. Nós tivemos no Texas, nos Estados Unidos, as Dust Bowls,
que eram tempestades de poeira, que foram causadas, gente, pela ação dos seres humanos, transformando aquela região em um grande deserto. Então percebeu-se que a ação predatória dos seres humanos poderia modificar completamente a paisagem, como aconteceu nos anos 30 nos Estados Unidos. Tivemos também o caso do Mar de Aral, que fica na região central da Ásia, e esse mar, que é um lago de água salgada, ele secou devido ao desvio dos cursos dos rios para irrigar as grandes plantações de algodão da ex-União Soviética. Então, no ano de 1980, o mar começou a secar. Hoje, ele resta menos de 30% da sua superfície. Tivemos também o acidente nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986, que gerou um questionamento sobre a utilização do urânio, das reatores nucleares, como fonte de energia. Tivemos também vazamentos de petróleo no Golfo do México, no ano de 1979, comprometendo os ciclos da vida marinha por muitas décadas. Além disso, várias tempestades, alterações no clima, derretimento das calotas polares causaram preocupação entre a comunidade internacional, principalmente entre os cientistas. Assim, no ano de 1970, os cientistas se reuniram pela primeira vez para discutir os efeitos dos impactos ambientais, no que ficou conhecido como Clube de Roma. Nesses estudos, eles chegaram à conclusão de que, se os seres humanos continuassem a promover o seu modelo de sociedade consumista, fatalmente haveria a extinção dos recursos para abastecimento das populações. E eles propuseram os limites para o crescimento dos sistemas políticos no mundo todo. Após esses estudos, foi organizada a primeira Conferência Internacional para a Discussão sobre o Meio Ambiente, que foi a reunião ocorrida em Estocolmo, na Suécia, no ano de 1972. Contudo, nessa reunião, muito pouco se deu atenção aos apelos feitos pelos cientistas para zerar o crescimento, E aí, por muito pouco se foi feito após essa reunião. Entretanto, como vocês puderam ver naquelas imagens, muitos impactos ambientais foram acontecendo, com as crises que vão acontecendo na década de 70 e 80, chamando a atenção da sociedade como um todo, e no ano de 1983 foi realizada uma nova Assembleia Geral da ONU para discutir as questões do meio ambiente, que foi, no caso aí, a Assembleia que aconteceu na Noruega. Nessa ocasião, a primeira-ministra norueguesa, ela fez um discurso conclamando a sociedade internacional para buscar aplicar medidas de controle dos problemas ambientais. Ela presidiu uma comissão encarregada para estudar esses temas. E na Assembleia Geral de 1983, eles publicaram um relatório desses estudos, chamado de Relatório Brundtland, que é o nome dessa primeira-ministra norueguesa, que era presidente dessa comissão. Esse relatório, ele propunha, dentre outras coisas, a criação de um desenvolvimento que busque alternativas
que promovam um equilíbrio para gerar o que nós chamamos de desenvolvimento sustentável. Então, a primeira vez que o conceito de desenvolvimento sustentável apareceu foi nesse relatório, tá bom? Muita pressão internacional foi acontecendo e no ano de 1992 nós tivemos a mais importante das conferências internacionais para discutir exclusivamente a questão do meio ambiente, que foi a Rio 92, ou Eco 92, acontecida, gente, aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Nessa reunião, os líderes mundiais sentaram-se para discutir uma ação mais prática, mais enérgica para buscar frear os efeitos dos impactos ambientais. Então, adquirir um caráter de seriedade maior os discursos a respeito dos impactos ambientais após esse encontro do Rio de Janeiro, em 1992. Um dos grandes temas que foi tratado nessa reunião foi a questão da biodiversidade, que é a diversidade de seres vivos que existem nos ambientes. Também foi tratado questões relacionadas às mudanças climáticas. Em consequência desse estudo, foi proposta a criação da Carta da Terra, que é um documento que vai orientar os princípios étnicos para o processo de desenvolvimento que considera a necessidade de proteção do meio ambiente. São frutos desses eventos vários elementos importantes para discutir a condição da sustentabilidade, mas nenhum deles chamou mais atenção do que o Protocolo de Kyoto na reunião do Japão de 1997. Esse estudo ele vai definir que a poluição com gás carbônico é a principal causa de mudanças climáticas, né? E no ano passado, quando vocês eram alunos do primeiro ano, nós discutimos a respeito dos impactos ambientais na atmosfera e vimos como os gases do efeito estufa, não só o gás carbônico, mas todos os gases do efeito estufa, eles colaboram para esse aumento da temperatura do planeta. Assim, se teve a necessidade de controlar a poluição com gás carbônico em escala internacional. E aí estabeleceu-se aí o coeficiente de carbono, que é o limite que cada país pode produzir de gás carbônico para eliminar na atmosfera. Em 2012, nós tivemos a reunião Rio+20, que também foi uma reunião muito importante, que chamou muita atenção das sociedades internacionais. Acredito que vocês devam lembrar dos momentos em que se discutia a respeito disso. E o objetivo dessa reunião, Rio+20, era fundamentalmente tentar fazer um estudo sobre quais os avanços que foram feitos, que se obtiveram com esses encontros sobre meio ambiente. Dessas reuniões e debates, nós tivemos alguns resultados práticos. Vamos ver quais foram esses resultados. Nós tivemos aí o estabelecimento de restrições para o desenvolvimento predatório. Então, os modelos de desenvolvimento que não consideram o meio ambiente, que não consideram a sustentabilidade, eles começaram a ser combatidos em escala internacional. Nós tivemos a criação de um fundo global para o meio ambiente, né, que é uma reserva em dinheiro criada aí administrada pelo Banco Mundial, que vai financiar ações práticas de preservação na biodiversidade e o combate às mudanças climáticas. Tivemos a declaração de princípios relativos à proteção das florestas. Tivemos a criação da Agenda 21, que é um plano de ação para instaurar um modelo sustentável de desenvolvimento, tanto em escala local, no caso dos municípios, como em escala nacional.
Foram estabelecidas metas de erradicação da pobreza, de mudanças nos padrões de consumo, utilização sustentável dos recursos, de compatibilizar os efeitos da globalização com a busca pelo desenvolvimento sustentável. Também tratou-se sobre a criação do coeficiente de carbono, que foi a limitação da quantidade de poluentes que cada país pode lançar na atmosfera, e o conceito de crédito de carbono, né? Que no caso, se o país ele não atinge o seu coeficiente máximo, existe aí a questão dos créditos, né? Que é o que ele não alcançou desse limite. Teve a criação dos códigos florestais e leis que criminalizam ações danosas ao meio ambiente, a definição das áreas de proteção ambiental, de proteção permanente e etc. Dentre alguns desses resultados práticos, nós temos aí também a questão do controle da perda da biodiversidade, ações que busquem resolver os problemas das mudanças climáticas. Nós tivemos aqui no Brasil as resoluções do CONAMA, certo? A resolução do CONAMA dispõe sobre critérios e diretrizes básicas para o processo de estudos de impacto ambiental. Então, ele define o que é o impacto ambiental e orienta os estudos sobre impactos ambientais. Nós tivemos também a criação do Código Florestal Brasileiro. Nós tivemos várias discussões a respeito disso no ano de 2018, né, porque buscou-se mudar-se o Código Florestal Brasileiro, tornando-o mais flexível, permitindo aí desmatamento de áreas que antes eram preservadas. E, enfim, nós temos várias ações práticas que foram realizadas nesse sentido. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Na nossa próxima aula, nós vamos tratar sobre o sistema político e econômico capitalista, as fases do capitalismo e as suas ideologias. Não deixe, gente, de fazer as atividades no formulário. A gente se encontra em breve. Tchau, tchau.